Hoje vamos falar sobre a encarnação de Jesus Cristo e de como ele revelou o caráter de Deus através desse ato de reconciliação entre a terra e o céu. E vamos ver também como nós, os seres humanos, nos comportamos em relação a esse presente. Vamos? Olá, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui no canal Farol 7. Eu sou Sami Paiva e hoje o tema é sobre Jesus como o Mestre dos Mestres. O texto base de hoje está em 2 Coríntios 4, versículo 6, que fala assim: Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? O famoso pregador Billy Graham contou certa vez que fazia uma visita a um hospital de campanha acompanhado do general daquela companhia. E certo soldado, muito leal a esse general, estava tão mutilado pelas feridas da guerra que precisava ficar o tempo todo deitado de bruços numa rede. Então o soldado disse: Senhor, lutei por você, mas nunca o vi. Posso ver o seu rosto? O general se abaixou e ficou conversando com o soldado deitado de frente para ele. O soldado ficou tão emocionado que Billy Graham fala que viu lágrimas caindo no rosto do general. Na época que antecedeu o nascimento de Jesus, o mundo estava em tão densas trevas espirituais como nos dias de Noé antes do dilúvio. O mundo estava ferido e mutilado como o soldado da história do Billy Graham, implorando para ver a face de Deus. Deus enviou Jesus à Terra com a missão de mostrar seu rosto à humanidade. Desde então, temos o privilégio de contemplar o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Na missão de salvar a sua criação, Jesus veio revelar a verdadeira face de Deus. No passado, a revelação de Deus veio fragmentada por meio dos profetas. Porém, Jesus nos trouxe a revelação final e completa. Também porque muitos líderes religiosos daquele tempo fizeram o desserviço de distorcer o caráter de Deus, causando grande confusão, e Jesus acabou com esse impasse. Hoje em dia, vemos também muitos descrentes e até mesmo os crentes tendo uma visão errada do caráter de Deus. Muitos dizem que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento. Você já ouviu isso também? Pois é. Jesus encerra também essa questão com o seu santo ministério. Ele é o Deus eterno e constante, onde não há variação. É a rocha firme em quem podemos confiar. E sempre foi o mesmo, justamente porque ele não muda. Ele foi o mesmo que criou o mundo, expulsou o dragão e seus anjos rebeldes do céu, andou com Adão no jardim do Éden, visitou Abraão antes da destruição de Sodoma e Gomorra, passou a noite lutando com Jacó antes dele se encontrar com seu irmão Esaú, apareceu a Moisés na sarça ardente, instruiu Josué na tomada de Jericó, inspirou Davi em cada salmo, se materializou no Santo dos Santos, no Templo de Salomão, fez o espaço-tempo retroceder seu curso no reinado de Ezequias, salvou os amigos de Daniel na fornalha de Babilônia, é o mesmo que ressuscitou depois da morte na cruz, o mesmo que apareceu ao apóstolo Paulo na estrada de Damasco, revelou as profecias apocalípticas a João na ilha de Patmos, e será o mesmo que voltará com poder e grande glória nas nuvens do céu para restaurar todas as coisas. Amém? Irmãos, percebam como é tremendo o ministério da encarnação de Jesus e de como ele revela o caráter de Deus Pai. Porque quando Deus se manifestava no Antigo Testamento aos homens, como esses exemplos que eu acabei de citar, eles interagiam com ele, mas não o compreendiam ainda. A luz de sua santidade era tão imensa que nem mesmo os anjos a suportavam. Existia uma classe de anjos que eram chamados de anjos cobridores, que estendiam suas asas entre a glória de Deus e os outros anjos que o estavam adorando, para diminuir um pouco o fulgor da luz do Altíssimo naquele momento. Então, na plenitude dos tempos, tanto homens quanto os próprios anjos tiveram a dádiva de contemplar o verdadeiro rosto de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O que estava no núcleo daquela infinita luz, que ofuscavam até os anjos, como eu já falei, foi vista pela primeira vez no rosto de um bebê numa manjedoura na cidade de Belém. Por isso que os anjos estavam lá em Belém para compartilhar essa alegria com os sortudos pastores que estavam ao redor naquela noite. Irmãos, quem tiver a verdadeira noção desse evento, nunca mais vai ser a mesma pessoa.
porque não foi pouca coisa não, pessoal. O universo inteiro estava focado aqui na Terra naquele dia. Amém? Como seres humanos pecadores, não podíamos suportar o acesso total à glória do Senhor. Como Filho encarnado, Jesus refletiu essa glória. Ela foi abrandada na humanidade de Cristo para que pudéssemos vê-la e entender claramente o caráter de Deus. E para conhecê-lo verdadeiramente, temos que ouvi-lo e observar seu santo comportamento e pôr tudo em prática na nossa vida. Eu frisei observar seu santo comportamento porque, mesmo se Jesus não tivesse pronunciado uma palavra sequer, seus atos de amor e justiça por si só já seriam ainda um completo evangelho da salvação. Depois da vitória e ascensão de Jesus, os apóstolos buscavam refletir o próprio ministério do ensino de Jesus acerca do Pai. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essa foi a ordem do Mestre depois de soprar sobre eles o Espírito Santo, capacitando-os para cumprir essa missão. Do mesmo jeito que o Mestre reconciliou o mundo com Deus em uma escala cósmica, devemos também participar desse ministério, levando o Evangelho aos que o Espírito Santo nos conduz. Quando lemos o começo do Evangelho de João, do verso 1 ao 18, vemos uma declaração ousada e poética de quem era Jesus. João o identifica como o Verbo eterno, a Palavra eterna, aquele que falou e as coisas passaram a existir. E segue afirmando que ele existia antes do mundo existir, sendo o agente da criação, e que não só criou e deixou sua criação ao léu, mas que continua cuidando de sua criação, sendo a luz dos homens. O mundo vive por causa dele. Essa luz, esse conhecimento de Deus aos homens, reergueria a humanidade outra vez e libertaria do poder do mal aqueles que comungassem com ela. Em suas pregações, Jesus dizia que quem o vê é o mesmo que está vendo o Pai. Tipo, para ficar na presença do Deus infinito, que é a fonte primordial da vida, tem que estar apto a suportar seu brilho de santidade, que é forte até mesmo para os anjos, como eu já falei antes. E Jesus abranda essa luz para que possamos ter acesso ao Pai sem sermos consumidos. Como se Jesus traduzisse para a nossa linguagem essa luz para que possamos ter acesso à presença do Pai e viver de fato. Tem uma hora no Evangelho de João, quando Jesus está ensinando a seus discípulos sobre o caminho que conduz ao Pai, que Filipe, um dos discípulos, ele fala assim, Mestre, é só nos dizer quem é o Pai que a gente vai até ele. Aí Jesus fala, ô Filipe, tanto tempo que eu estou contigo, mas tu ainda não me conhece. Eu sou a representação do Pai. É tentador criticar Filipe por esse vacilo, mas esse registro está lá no Evangelho de João, não para a gente ficar mangando do Filipe, mas para que nós, hoje, possamos refletir se nós estamos mesmo entendendo quem realmente é Jesus. É uma oportunidade para que nós possamos nos examinar. Há quanto tempo andamos com Jesus? Será que entendemos Jesus melhor do que Filipe? Já pensou nisso? Filipenses 2, de 1 a 11, é uma das passagens mais profundas da Bíblia. Ela apresenta a pré-existência de Cristo, sua divindade, encarnação, humanidade e aceitação da morte de cruz. Esse texto descreve o longo, difícil e descendente caminho que Jesus trilhou do céu ao Calvário. E descreve como o Pai exaltou Jesus a uma posição de adoração universal. Muitas verdades maravilhosas estão presentes nesses versos. Esse texto nos ensina, com o exemplo do Mestre dos Mestres, a sermos humildes e como modelar nosso relacionamento com o nosso próximo. Essa ideia fala muito de como é a mente de Deus e de como Ele gostaria que nos comportássemos. Ou melhor, como será o comportamento daqueles que vão morar no céu. A gente tem que se alinhar a esse comportamento. É legal ser o bichão, é legal não levar desaforo para casa e sempre ficar por cima em toda e qualquer situação. Mas será mesmo que sempre que, quando nos portamos assim, Deus fala, é isso aí, bichão, mandou bem. Será que Ele aprova um comportamento que o mundo aprova? Vamos pensar nisso também, né? Em um momento, eles eram meros pastores cuidando de seus rebanhos. Em outro, eram os espectadores de um dos maiores eventos da eternidade. Os pastores que tiveram o privilégio de receber a visita de um exército celestial de anjos encontram em condições humildes um Deus que tinha se tornado um com a humanidade, Emmanuel. Eles foram os primeiros a divulgarem a boa nova da salvação. Primeiros depois da encarnação, né?
porque desde o Jardim do Éden, Jesus já era anunciado por seus profetas. Antes de ensinar a primeira parábola, ou o primeiro sermão, o Mestre encarnado recebeu a primeira adoração, a adoração dos 3 reis magos. Os magos faziam parte das pessoas que se converteram ao Deus verdadeiro depois que os judeus foram dispersos no cativeiro babilônico no antigo Israel. É intrigante saber que eles, os magos, do outro lado do mundo, permaneceram fiéis nos caminhos de Deus, e os líderes religiosos judeus, a quem Deus tinha escolhido para serem luz aos outros povos, estavam quase todos corrompidos. Vemos aqui que a filiação de Deus não está limitada a um grupo, como os judeus, por exemplo. Todos podem ser salvos. Judeu, católico, assembleiano, batista, metodista, todos. Em Apocalipse 12:17, diz que os filhos de Deus, a semente que Deus deixou aqui na terra, que daqui a uns dias ele vem pegar, são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Esse texto diz que não é placa de igreja que nos salva, mas sim fazer a vontade de Deus. Amém? Não podemos esquecer que antes dos pastores e antes dos magos, haviam 2 discípulos que foram os primeiros dos primeiros, que são José e Maria, os pais do próprio Mestre. Eles são 2 exemplos de fé que devemos respeitar como todos os outros santos que fizeram a vontade de Deus sem reservas. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link de outro vídeo que fala melhor sobre esses 2 exemplos. Amém? Pessoal, mais uma vez ficamos por aqui. Esse tema é extraordinário porque Jesus é o centro de todas as coisas. Então, mais uma vez eu digo que se você gostou, dê um like, e se você achou ele edificante, compartilhe com seus amigos. Ficou com alguma dúvida? Anota aí nos comentários que eu dou uma olhada e depois a gente resolve isso, ok? Então, irmãos, fiquem com Deus e até a próxima semana.